O Sport Clube do Recife volta à Série A do Campeonato Brasileiro em 2020. A situação financeira não é boa e o clube tem uma dívida complicada. O companheiro Cássio Zirpoli, jornalista dos mais atuantes e importantes na imprensa pernambucana, participa aqui do canal trazendo uma análise, um balanço amplo, geral, sobre a situação do esporte meses antes de começar mais um Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, depois de uma passagem pela Série B. Diga lá, Cássio. Fala, Mauro. Comentando um pouco sobre o esporte, 2020 tende a ser um ano de dificuldade financeira para o clube. O patamar do esporte, o orçamento que o esporte estimou para esse ano é bem abaixo das últimas participações do clube na primeira divisão. Entre 2016 e 2018, por exemplo, todos os orçamentos, todas as receitas do esporte passaram de 100 milhões, chegou a ter 129 milhões em 2016. Para 2020, a previsão é de 77,5 milhões. É algo que o clube não tinha desde 2014, 2015, mas com um agravante desse dinheiro. Na prática, o esporte só vai ter 61 milhões de reais, porque 16 milhões e meio o esporte vai ter que devolver à Rede Globo. O esporte vai receber o dinheiro da televisão, mas o esporte devia de adiantamento lá de 2016 e 2017, que era bônus, era adiantamento, sempre houve essa dúvida por aqui, no final era adiantamento, e o clube vai ter que devolver. Ou seja, vai pingar na conta do esporte e devolve para a da Globo. Ou seja, uma receita líquida inicial de 61 milhões, que, assim, com todos os concorrentes, na região, os outros três nordestinos na Série A, todos eles têm mais de 100 milhões. Ceará com 100, Fortaleza com 109, Bahia com 179, mais de 100 milhões de diferença para o que o esporte prevê. Ou seja, é um clube que deu alguns passos para trás nesse processo de reconstrução. Porém, assim como em 2019, o princípio de reconstrução da equipe me pareceu interessante. Em 2019, que eu considero o ano mais crítico das finanças do esporte, em 15, mais do que isso, 15 anos, o clube conseguiu fazer um time competitivo e foi muito seguro durante a segunda divisão. Pouquíssimas derrotas, perdeu menos que o Bragantino, embora tenha sido vice-campeão. Com o Guto Ferreira, trouxe um treinador que parecia, naquele momento, um patamar abaixo do que o esporte podia pagar. E feito aquilo, com aquela campanha segura, com o título estadual e com o acesso, ele inicia 2020 mais ou menos com essa perspectiva, porém com o caixa muito apertado. E os reforços, no primeiro momento, a torcida pediu muito Diego Souza, mas não era muito do perfil da direção, e sobretudo na questão financeira, esbarrava muito. Um jogador de 200, 300 mil reais por mês, e o esporte não está pagando ninguém a isso, porque além dos jogadores da casa que ficaram, o esporte paga o salário e vem fazendo acordos de repactuação de dívidas das gestões anteriores, alguns jogadores, como o próprio Brocador, que já está no esporte há alguns anos, ou seja, ele paga o salário em 2020 e dívidas dos outros anos, o que mostra essa dificuldade, ou seja, uma folha paralela, né? Em relação à montagem do time para 2020, o esporte apostou em dois gringos. Um deles teve um bom papel no Goiás, no último brasileiro. Foi até surpreendente, porque no momento o Goiás estava com uma finança melhor, queria a permanência do jogador, mas o esporte trouxe o Leandro Bárcia, uruguaio, que inclusive fez gol na estreia na Copa do Nordeste. O esporte voltou depois de 2 anos, uma decisão inacreditável do ex-presidente, que tirou o clube da competição, mas o esporte voltou e estreou com vitória, com gol de Bárcia. E o outro é o argentino Lucas Mugni, que jogou no Flamengo, não jogou bem no Flamengo, na verdade, mas entre 2014 e 2017. Passou o tempo, ele foi para o futebol boliviano, teve um bom desempenho lá, e pela questão de custo-benefício, o esporte resolveu apostar. A primeira apresentação dele achei, inclusive, até ok, mas tem muito que mostrar pela frente, mas foi o primeiro jogador que o esporte trouxe para o meio, ou seja, para quem pensava com Diego Souza, acabou ficando Lucas Mugni. E assim o esporte vem fazendo uma reconstrução. Por exemplo, precisava liberar o lateral, os volantes, saiu o Iago, saiu o Norberto, que os dois inclusive foram para o CSA, que o esporte enfrentou na estreia da Copa do Nordeste, mas a defesa, o esporte conseguiu manter o restante. O goleiro Maílson e o Poli, na verdade o esporte tem 2 goleiros, está revezando um pernambucano e outro na Copa do Nordeste, mas a tendência é que Poli seja o titular. Fez uma reta final ótima na Série B. Adrielson, que é um zagueiro da casa, Thierry, que era um zagueiro que vem emprestado pelo Grêmio, mas deve ficar, e o Sander, que é o lateral esquerdo, que é o capitão. Ou seja, essa defesa já montada, pelo menos funcionando na segunda divisão, precisando de um lateral direito. O lateral direito é um jogador que já teve várias oportunidades, prata, mas precisa de um jogador outro jogador para esse setor, né? Já na cabeça de área, o Sport permaneceu com o William Farias, que foi uma boa aquisição na segunda divisão, e trouxe Richelli, que é um jogador, o quarto jogador que mais atuou pela história do esporte, quase 350 jogos,
que estava no Internacional há um ano, já teve grandes momentos no esporte, sobretudo em 2015, quando o clube ficou em 6º lugar na primeira divisão, mas não tinha ido bem no último ano. E o salário dele é muito alto, porque a renovação dele ocorreu quando o esporte estava lá no início, que eu falei do vídeo, quando estava aqueles anos de 100 milhões acima, foi naquele momento da renovação. Para ele voltar, teve que ser feito um acordo que ele topou, e eu acho que tem um encaixe, eu acho que tem essa possibilidade de encaixe entre Richelli e William Farias. E tem outros volantes, também trouxe Jean Patrick, que pode ser uma aposta no momento. Para o ataque, são os mesmos centroavantes do último ano, Elton e Hernani Brocador. Ainda tem um jogador da casa, Juninho, que nunca se firmou. Para as pontas, aí sim, Bárcia e Ian, que era o jogador que veio do Palmeiras, que parecia que ia voltar, mas o Sport acabou ficando com ele também. E também trouxe Evandro, que era do Atlético Paranaense. Esse também, eu acho que acabará ganhando a vaga de Ian. Ou seja, é um time, no primeiro momento, esse vídeo aqui a gente está gravando no início da Copa do Nordeste ainda, até o brasileiro, o Sport deverá se reforçar. Mas é um clube, é um time que para esses primeiros meses talvez funcione. Inclusive a folha do Sport nesse primeiro momento do ano é de R$1.200.000. Não sei se a do Atlético Goianiense é maior ou menor, mas eu acho que todos os outros têm folhas maiores. No Nordeste sim, no Bahia 3,5 milhões, já nesse momento. Ceará 3 milhões, Fortaleza 2,5 milhões, o Sport com 1.200. Porque ele vai investir só no brasileiro, ou seja, a folha deve passar dos 2 milhões, acredito, lá para maio. O time não tem dinheiro para gastar em abril e maio, ou seja, não era assim antes. Era um clube que conseguia ter uma folha o ano todo, uma folha regular o ano todo, e agora vai tentar fazer algo diferente. Ou seja, é um ano onde a permanência, ou seja, os jogadores com feijão com arroz, uma folha mais baixa, é um ano onde a permanência, inclusive o presidente até já admitiu isso, a permanência é título, e de fato seria. De todas as participações do Sport nos pontos corridos, na Série A, a primeira do Sport foi em 2007, já era no modelo com 20 clubes. Se permanecer em 2020, vai ser a maior permanência da história do Sport, se isso acontecer, porque em todos os anos o time tinha um lastro financeiro melhor. Esse tem uma dificuldade muito grande. Beleza? Valeu. Muito obrigado ao Cássio Zirpoli pela ampla e detalhada análise da situação do esporte. O Cássio você pode seguir no Twitter, o Cássio você pode ler no blog do Cássio Zirpoli, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo também, tá? Ou seja, é importante observar como o comprometimento de verbas futuras complica, né? Muitas vezes a gestão no futebol, né? Os clubes pegam o dinheiro antes, depois fica uma situação complicada para montar suas equipes, para tocar o seu dia a dia. É isso aí, valeu, saudações.